bem-vindos a mais uma Irreverência. O projeto Espaço Anjos da Escola Liceu Jaime Muniz está a organizar uma atividade dia 17, intitulada Saúde e Liberdade. Por agora, então, vamos ver o Vox Pop que nós realizamos com os alunos da Jaime Muniz a falar sobre o Espaço Anjos, o projeto do Liceu. Vamos ver. Conhece o projeto Espaço Anjo? Sim, conheço. É um espaço que foi criado na década de 90 e que veio para o Liceu com o intuito de fazer com que os jovens que tenham problemas ao nível das dependências encontrassem um espaço de convívio, mas sobretudo um espaço onde pudessem aprender a lidar com as dificuldades que têm no dia-a-dia, por forma a ultrapassar isso e a poder viver a sua juventude sem qualquer tipo de problema. É um projeto que já iniciou há muitos anos. Tem como objetivo ajudar todos os jovens e penso que também é um projeto importante, uma vez que faz com que haja mais proximidade entre os professores e os alunos, ou seja, não é só aquela relação de um professor estar numa sala de aula a dar aulas e explicar a matéria aos alunos, mas também sim como um amigo que fora da sala podemos conversar e ajudar nos problemas. Acho que é um projeto muito importante na nossa sociedade para prevenir os jovens de ter certos comportamentos de risco e até para os acompanhar na sua vida. É um projeto da nossa escola, já desde 91, que previne os comportamentos de risco que os jovens poderão ter acesso na nossa idade. Achas um projeto importante para o dia-a-dia dos jovens? Acho importante, mas acho que devia haver um Espaço Anjos acho que devia começar mais cedo, portanto acho que não devia ser só no secundário, porque acho que muitos jovens chegam aqui e já estiveram expostos a muitos comportamentos de risco. Uma vez que há cada vez mais jovens com problemas devido à conjuntura, stress, muita ansiedade, acho que este projeto vale a pena porque tenta prevenir esses comportamentos, evita que estes jovens possam adquirir estes comportamentos para toda a vida. É importante, uma vez que insere uma realidade que muitas vezes é-nos distante do nosso dia-a-dia e que muitas vezes tem-se a ideia que é fixada em alguns grupos e algumas alguns grupos sociais e algumas faixas etárias, o que não é verdade, e portanto é na escola que se prevê. Sabes qual é o próximo projeto que estão a organizar? Sim, é dia 17 aqui na escola. Vamos ter palestras e alguns rastreios. Palestras sobre a pele e tatuagens, piercings e vários assuntos, e é muito importante também este contacto entre médicos e alunos. A dia 17 iremos promover uma conferência Coração que Bate e Pulmões que Respiram Liberdade, em que iremos abordar as temáticas de problemas cardiorrespiratórios e também iremos desenvolver vários rastreios aqui na escola. Já estamos aqui com as nossas convidadas. Muito bem-vindas, professora Maria José Barreto. Olá, boa noite. Boa noite. E a doutora Marta Pereira. Bem-vindas. Professora, você foi a fundadora do projeto Espaço Anjos, não é verdade? Explique-nos como é que foi esse processo de construção do próprio projeto. O projeto surgiu em 2000, na sequência de um inquérito que foi feito na nossa escola por um grupo de estágio na qual fazia parte. E esse inquérito relacionava-se com consumos de substâncias ilícitas e substâncias lícitas. E sentimos que havia necessidade de criar um projeto que fosse de encontro aos jovens, porque datámos que já havia muita gente que tinha experimentado realmente essas substâncias. Qual o vosso principal objetivo? É chegar a esses jovens? Exatamente. O nosso principal objetivo é consciencializá-los para que, em projetos de futuro, não estejam comprometidos devido aos consumos. E quais os temas que vocês incidem no vosso trabalho? Nós temos várias parcerias e com vários temas. Portanto, nós temos uma parceria com o Centro do Bom Jesus, que nos ajuda na área da prevenção da gravidez na adolescência, na área também da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e também na consulta ao adolescente. É difícil criar hábitos saudáveis nos jovens? Acho que não é difícil. Eu acho que o jovem hoje terá que também não ter... A família é muito importante. Acho que é, em primeiro lugar, criar hábitos saudáveis na família. Depois a escola. E além da escola, todos os jovens deviam ter mais qualquer coisa. Pertencer a um grupo desportivo, ter um grupo musical. Claro, sim. Ter sempre algo extra para que os espaços livres estejam completos.
porque só assim é que, até porque no fim de semana, em vez de sair à noite, tem um jogo. Imagino que ele pertence a um clube. Sim. Já não pode ser, mesmo que possa sair à noite, aliás, eles podem fazer tudo aquilo que querem, mas têm que escolher. Treinados cuidados. Sim, e isso, viver em liberdade e viver só pode ser assim, é estar com o seu tempo ocupado para que não haja comportamentos de risco. Que atividades é que vocês desenvolvem lá na escola? Nós até esta data já desenvolvemos imensas em várias áreas. Temos atividades ao nível desportivo, culturais e também muitas conferências. Ao nível desportivo mais é aqueles que eles gostam mais, a nível de, por exemplo, atividades de karting, de canoagem, estas atividades ao longo de um dia, com muitas... Já fizemos um liceu radical, onde havia muitas atividades radicais, rappel, slide, e até já fizemos uma atividade de um voo batismo sobre a madeira. Portanto, muitas atividades que vão de encontrar aquilo que os miúdos gostam mesmo de fazer. Só assim é que eles conseguem se sentir bem e sentir-se que, através destas atividades onde eles estão inseridos, há uma substância, que é a adrenalina, que os leva à euforia, sem que tenham que recorrer a outros tipos de químicos para se sentirem bem. Bem, nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre a atividade dia 17, não é? Mas dentro dessa atividade vai haver um painel que é sobre a dermatologia, não é, doutora Marta? Então, quais são... E os jovens é que escolheram esses painéis, tiveram as suas dúvidas, etc. E então nós vamos falar um pouco mais de tatuagens consigo, porque era uma das preocupações deles. Exatamente. Quais são os maiores riscos a fazer uma tatuagem? Os riscos de uma tatuagem, e o que as pessoas percebam, tem muito a ver com a transmissão de algumas doenças, como a hepatite B ou a hepatite C, o vírus da SIDA, o HIV e 2. Além disso, para além das doenças infecciosas que são graves, também problemas de alergias. Portanto, uma tatuagem tem pigmentos, tem cor, e muitas vezes o nosso sistema imunitário não reconhece esses pigmentos. Portanto, há sempre um risco de poder haver uma reação alérgica que muitas vezes pode generalizar e tornar-se um quadro bastante grave. E quais são os cuidados que nós devemos ter antes e depois também de fazermos a tatuagem? Portanto, é assim, é muito importante sabermos os riscos que estamos a correr e, portanto, verificar as condições de higiene, se o material utilizado é um material descartável, ser aberto à nossa frente, se não é descartável, se é reutilizado, está devidamente embalado após passar no autoclave, que é um instrumento que faz a desinfecção do material, embalado no vácuo, mas de qualquer maneira ser sempre aberto à nossa frente. Além disso, o tatuador deve sempre usar luvas, porque é uma coisa que, pronto, pode ter qualquer doença, não é? Ou, pronto, é uma questão da asepsia. E o local onde é feita a tatuagem tem que ser muito bem desinfetado com antisséptico, soro fisiológico, álcool, betadine, pronto. Isto são aqueles cuidados principais. O antes é muito importante para evitar as complicações seguintes. O pós-tatuagem, normalmente, é a aplicação na zona da tatuagem de uma pomada emoliente, portanto, gordurosa. E porquê? A tatuagem funciona para a pele como uma queimadura de segundo grau. Portanto, temos que evitar as cicatrizes, as infecções, que são algumas complicações. Portanto, o que é feito é aplicar a pomada e é envolvido normalmente em papel, em película aderente. Ao fim de 24 a 48 horas é retirado e depois há aqueles cuidados de não molhar, não apanhar sol. Isto porquê? Para evitar os possíveis riscos de infecções. Portanto, são os cuidados. Depende do tatuador, mas mais ou menos estes cuidados devem ser tidos durante um mês. E também depende da cicatrização. A cicatrização só se dá quando a pele está completamente íntegras, não existem aquelas crostas que resultaram da queimadura. Você falou um bocadinho do tatuador, mas o que é importante, nós, na escolha de um tatuador, o que é mais importante? Eu acho que é assim, é importante que seja um profissional e como saber. É importante saber com quem se vai fazer, visitar as instalações, ver se existem realmente condições de higiene, de asepsia
e depois fazer as perguntas: que material vai ser utilizado, como é que se processa, portanto, se existem já casos de algumas infecções, e depois o pós, como é que será, para ter a certeza que realmente as coisas vão correr bem. Está bem, nós já voltamos à conversa. Ok. Somos nós agora que vamos falar. Sabes que nós estamos à espera dos teus gostos, dos teus comentários, dos teus vídeos, curtas, tudo. O nosso Facebook está à tua espera, portanto já sabes. Agora vamos ver o Vox Pop. Falamos com os jovens do liceu para perceber um pouco quais as suas preocupações relativamente aos comportamentos de risco. Vamos ver. Quais são os principais comportamentos de risco dos jovens hoje em dia? Bem, nas saídas à noite, principalmente, temos o álcool que é um problema muito grave. Temos miúdos de 15 anos, já 14 até, a entrar em comas alcoólicos, o que é mesmo estonteante ver que alguém que nem sequer, provavelmente os pais dão um bocadinho mais liberdade e nós não sabemos até onde é que podemos ir. E vamos sempre mais além daquilo que é o nosso horizonte, queremos sempre ir mais além. Que as drogas e o álcool, que as pessoas, os jovens, principalmente os que começam a sair à noite, têm pouca noção do que é que acontece, não sabem beber moderadamente. Sobretudo a nível do álcool, por ser digamos, uma droga barata, e pronto, devido à crise e à conjuntura atual, acho que muita gente está a ser pressionada e estressada e tenta-se refugiar-se principalmente no álcool. Especialmente o tabagismo, o álcool, drogas. Eu acho que o que se vê mais e o que se vê muito é as drogas, o álcool. Acho que também as relações desprotegidas também se vê muito, e é triste porque nós temos muito mais informação do que os nossos avós, do que os nossos pais, e mesmo assim não sei se somos piores, mas acaba por ser pior porque nós temos consciência disso e eles se calhar não tinham. E dentro desses comportamentos, o que é que te preocupa mais a ti? O que é que me preocupa mais? Penso que essencialmente são esses, o álcool. O álcool acho que muda muitas pessoas. Há tantas campanhas sobre os malefícios do tabaco, os malefícios da droga, inclusive desportistas a dizerem para não o fazermos, e acho que esses são os principais comportamentos de risco. Acho que é com as problemáticas do dia-a-dia, com as questões e os anseios que a juventude tem dia após dia, que podemos fazer algo de diferente, e nesse sentido é importante debater no hoje para prevenir o amanhã. Acho muito importante, principalmente hoje em dia, que nós, apesar de termos muito mais informação sobre os riscos e sobre tudo, acaba por ser o fruto proibido ao mais apetecido. Por isso os jovens acabam por experimentar isso tudo, mesmo sabendo que está errado. Professora Maria José, os jovens têm interesse neste tipo de assuntos? Sim, sem dúvida. Eles procuram o vosso projeto? Eles procuram, a nível das atividades realizadas, e com as atividades que nós realizamos conseguimos chegar, portanto, aos objetivos pretendidos por nós, que é consciencializá-los para os comportamentos de risco. Essa consciencialização existe, até porque a rapariga no nosso Vox Pop estava a dizer que nós temos mais informações do que os nossos avós. Acha que essa consciencialização realmente existe, mas eles procuram fazer na mesma, mesmo sabendo, não é? Muitas vezes. Eu penso que isso acontece para se afirmar perante o grupo, e deixam de ser eles para ser o grupo. Mas, pronto, é isso que nós temos que nunca desistir, continuar sempre com muita força em casa, claro, sempre apelando por estilos de vida saudáveis. E agora então explique-nos um pouco o que é que vai acontecer no dia 17. No dia 17 nós vamos ter muitas atividades. 3 feiras, uma pequena feira gastronómica, onde vai estar lá uma barraquinha convidada, ao alfazema chocolate. Depois temos uma nossa colega que faz pãozinho, também vai vender pãozinho, vai comercializar o seu pãozinho num preço muito acessível para os jovens. E também vamos ter uma encarregada de educação que tem iguarias de Natal. Depois temos também uma feira de saúde, onde vamos ter vários rastreios. Rastreio à diabetes também, com muita colaboração das várias entidades, porque é para toda a comunidade educativa. O rastreio das diabetes, o rastreio visual, rastreio auditivo, e também temos o nosso grupo de estágio que vai trabalhar portanto, vai fazer a medição da composição corporal.
Para além disso, temos 2 painéis muito importantes e para além da parte desportiva também temos 2 painéis muito importantes, do qual tenho aqui a destacar a doutora Marta Pereira, porque, como a Petra já falou, há muitas dúvidas nos miúdos em relação às tatuagens. Então, a doutora Petra também vai falar connosco, com os jovens. A doutora Marta Pereira vai estar lá connosco para nos falar e falar aos jovens sobre os riscos e das tatuagens. Qualquer pessoa pode ir? É toda a comunidade educativa, mesmo os rastreios são gratuitos. Toda a comunidade educativa pode lá estar. Era com muito gosto, os encarregados de educação, porque a escola também é dos encarregados de educação e isto é muito importante que eles lá estejam connosco. E para além da parte desportiva, em que os alunos, vai haver um desfile de moda da Susana, a Susana Gateira, que há vários esportes que nos vai patrocinar nesse sentido. E temos os FTG, também vão estar lá, capoeira. Portanto, temos muitas atividades desportivas e vai ser interessante. Eu penso que sim, vai ser um dia fantástico. Continuando a falar com a doutora Marta Pereira sobre a tatuagem, existem muitas pessoas que se arrependem. Explique-nos o processo de remoção da tatuagem. Portanto, a propósito do se arrepender, eu li um estudo e acho que é interessante saber que nos Estados Unidos foi feito há cerca de um ano um estudo com 10 mil pessoas e por volta dos 40 anos, mais de 60% queriam remover e tinham-se arrependido de ter feito a tatuagem. Portanto, a tatuagem pode ser removida. Existem hoje em dia, já não é remoção cirúrgica, já não se usa o laser. O laser atua pelo calor, portanto tem os seus riscos, é processado por sessões. Portanto, normalmente depende do tamanho da tatuagem, o número de sessões, obviamente o tamanho e a profundidade na derme, portanto na pele da tatuagem, e pode ter alguns danos colaterais, como por exemplo, pode provocar uma despigmentação a mais em relação à pele em redor, sendo através do calor pode provocar cicatrizes em vez de melhorar, e há um efeito que é raro, mas acontece muitas vezes, que é acentuar a pigmentação da tatuagem. Para além disto tudo, portanto, as sessões que variam entre 8 a 12, portanto, para mais e não para menos, são, dependendo do tamanho da tatuagem, relativamente, economicamente, não são muito acessíveis. Uma pequena tatuagem, 300 euros, uma maior, os 500 euros cada sessão. Portanto, multiplicando por 10 ou por 12, é assim, eu acho que os jovens, as pessoas têm que ter a noção de que, quando querem fazer, que não é fácil, remove-se. Mas nunca fica a 100%, também é verdade. Mas remove-se, mas economicamente é muito dispendioso. E a adesão é péssima. Dentro de que valores? Mais ou menos... No mínimo, talvez. Mínimo 4 mil euros no total. Assim, uma pequenina e não muito profunda. Sim. E é doloroso? Queima um bocadinho. Sim, nós colocamos o aspecto, é assim, até à sexta sessão, normalmente não é bonito, é feio. É um aspecto de necrose, tecido queimado, com alguma exudação, portanto, líquido que sai. Depois começa a melhorar. Só cerca de 8% das tatuagens é que nós conseguimos uma pele completamente sã. De resto, existe sempre ou mais claro, ou mais escuro, ou algum tipo de cicatriz, é inevitável, porque o laser atua através do calor, portanto é difícil controlar. E quais as cores mais aconselhadas? É assim, a cor, o pigmento que provoca mais alergias é o vermelho, esse é o alergeno mais frequente, e depois o amarelo. As mais escuras provocam menos alergias. Pronto, são, no entanto, quando se quer retirar, é uma contradição, são as mais difíceis de retirar, mas não são tão alergénicas como o vermelho, sem dúvida, é a que provoca mais alergias. E por isso as cores têm que ser testadas, obviamente. Portanto, a pessoa, quando escolhe a tatuagem, escolher as cores e testar antes, o tatuador deve testar, fazer os testes de alergia em pequenas áreas para ver se existe reação inflamatória. Exatamente. Agora falando um bocadinho mais de piercings, quais são os riscos ao fazer um piercing? É assim,
A nível da asepsia, de higiene, da transmissão de doenças, é o mesmo que uma tatuagem, portanto é um processo invasivo, é utilizado uma agulha ou material semelhante, tem que haver, portanto, a desinfecção, tem que haver a esterilização, tudo isso é muito importante. Nesse aspecto, são muito parecidas. A nível de alergias e do ser tão definitivo, não. Pronto, é uma coisa que mais facilmente se resolve, até na terapêutica, no tratamento das complicações. Convém, muitas vezes, fazer um teste para o níquel. O níquel é um material, é um metal que existe em todos os piercings. Quando isso não é possível, porque pronto, não é muito prático, além de ser um bocadinho dispendioso, há sinais diretos, como a alergia aos brincos, a alergia à fivela do cinto, a alergia à fivela do relógio, que nos... É assim, se quem faz alergias aí não deve fazer piercings, porque vai fazer alergias ao piercing. Claro. Saúde e liberdade! Voltamos à conversa. Professora Maria José, tem algum momento que tenha sido marcante nestes anos todos, como fundadora do projeto? Tenho. Tenho um momento, como já lhe falei, o desporto. A prática do desporto segrega uma substância, que é a adrenalina, que nos leva à euforia. Eu realizei uma atividade com jovens de karting, em que houve várias mangas. Uma das mangas, a primeira manga, para ver em que lugar é que eles ficavam. E a segunda manga, 9 minutos de competição. E depois, dentro desses 9 minutos de competição, quem ganhasse nessas mangas, os 2 primeiros, corriam outra vez. E tinha miúdos que conseguiam. E o que aconteceu? Aquilo que aconteceu foi que eles ganharam. E quando se faz essas atividades, eles estão sempre comigo, não há hipótese de haver algum comportamento desses. E no fim, eu fui ter com eles, estavam eufóricos, muito felizes porque tinham ganho. Claro. E eu disse-lhes apenas isto: vocês já viram, sem outras substâncias, vocês ficam tão felizes. E perguntavam-me se me podiam abraçar, deram um abraço. E foi compensativo, assim, trabalhar com jovens assim. Eles reconheceram que realmente... é recompensador. É muito recompensador. E tem outras, mas esta foi uma das mais recentes. E alguém que queira saber mais sobre esta atividade que vai acontecer, Saúde e Liberdade, onde é que pode procurar? Pode procurar no blog do Espaço Anjos. Também acho que já está a circular no Facebook. Mas os pais também têm acesso. Penso que os alunos também levam para casa toda esta informação. No dia 17 podem ir à nossa escola e estar lá connosco, porque de certeza absoluta que vão receber muita informação. E há pouco esqueci-me também de falar que nós temos um painel que vai falar sobre o coração que bate e pulmões que respiram em liberdade, com o Dr. Rui. Todos estes, temos lá um grupo de 6 médicos que vão estar connosco, entre eles alguns moderadores, e queremos agradecer também a colaboração dos mesmos, da MD Clinic, que vai estar lá connosco. Ok, muito obrigada. Doutora Marta, quais são os locais mais perigosos para fazer um piercing? Portanto, são aqueles que depois podem levar a uma cicatrização, são chamados queloides, uma cicatrização anormal, com bastante volumosa. É mais comum a nível do pavilhão auricular, portanto da orelha, da sobrancelha e a nível da parede torácica, do peito. Portanto, esses são aqueles que poderão eventualmente levar a algumas complicações. E no caso de haver essas complicações, como é que devemos de agir? Portanto, é recorrer ao médico, nomeadamente um dermatologista ou cirurgião plástico. É assim, nunca se vai utilizar novamente a cirurgia, porque queloide retirado cirurgicamente vai gerar queloide novamente. Claro. É utilizado o laser novamente, mas com muita eficácia. Em 2, 3 sessões conseguimos retirar. É muito mais fácil em relação às tatuagens e mais económico. Quer dar algum conselho aos jovens? O que eu quero dizer é que, pronto, quando se decide fazer quer uma coisa, quer outra, mas principalmente uma tatuagem, é preciso ter a certeza de que se quer, porque o mais tarde, o querer retirar realmente, em termos de custos, é um bocadinho dispendioso e inconfortável, e em termos de saúde também não deixa de ser o laser, de fazer é controlada uma queimadura, mas é uma queimadura podendo levar a outras alterações cutâneas no futuro. Claro, nós já voltamos à conversa daqui a pouco. Vamos agora falar com o nosso público, os alunos da Jaime Muniz. Olá, estão aqui todos com medo. Começo por ti então, como é que te chamas? E já tinhas conhecimento aqui do projeto Espaço Anjos? Já participaste em alguma atividade? Já participamos.
fomos a uma conferência com o padre Vítor Feito Pinto, na nossa escola, sobre os jovens e a saúde mental. Nós estamos aqui com problemas, nós não te estamos a ouvir, mas já vamos ouvir. Pega aqui o microfone azul, dá-me lá então vermelho, não há problema. Então diz-nos, já participaste em várias atividades do projeto, não é? Sim, nós num dia passado tivemos uma conferência na nossa escola com o padre Vítor Feito Pinto sobre os jovens e a saúde mental. E achas importante haver um projeto destes na escola? Acho, porque os jovens neste momento estão sujeitos a vários comportamentos de risco, querem experimentar novas coisas e acho muito bom haver um projeto destes. E quais são os comportamentos de risco que achas que são os piores? O álcool, o consumo de álcool, drogas, o tabaco. A ti quais são os piores? Quais as que achas que são os mais preocupantes? O álcool e as drogas. E achas que os jovens costumam procurar informação sobre isso? Os jovens, apesar de terem bastante informação ao seu dispor, por vezes não conseguem reter os principais problemas e visto que na nossa sociedade temos bastante acesso a várias informações, os jovens não procuram tanto saber essas informações. Claro. Agora vamos falar com a tua colega. Olá, como é que te chamas? Olá, Raquel. Tu já conheces o Espaço Projeto Já também? conheci, já como a Vanessa disse, participamos na atividade, os jovens e a saúde mental, foi muito engraçado. O que é que aconteceu? Foi-nos transmitido alguns conhecimentos sobre os comportamentos de risco dos jovens. Achas importante? Acho bastante. De ver um projeto porque sobretudo sensibiliza os jovens, os problemas que há hoje em dia. Claro. E para ti, quais são os comportamentos de risco que mais te preocupam nos jovens? Há vários, como por exemplo o sexo desprotegido, também é um dos comportamentos, as tatuagens que não procuramos informação, fazemos apenas por gosto, ou porque está na moda, depois também temos o álcool, as drogas, o tabagismo, há vários comportamentos de risco. Claro. Mas para mim os mais importantes são sobretudo o álcool e as drogas. E já alguma vez chamaste a atenção a algum amigo relativamente ao comportamento de risco? Já. E achas que ele ouviu essa pessoa... Espero que tenha ouvido, agora se pôs em prática aquilo que eu disse, já não sei. Quando achas que os jovens têm dúvidas relativamente a este tipo de assunto, a quem é que eles procuram? Procuram provavelmente as pessoas que estão mais relacionadas com ele, mais próximas. Os amigos, se calhar, e a família, não é verdade? Está bem, vamos falar agora com o teu amigo. Obrigada. Como é que te chamas? Olá, sou Patrícia. E já conheces o Espaço Projeto? Sim, ouvi dizer que recentemente houve uma conferência sobre os jovens e a saúde mental também. Sim. Participaste nessa atividade? Não pude nesse dia. E nunca participaste em nenhuma atividade? Ainda não, então? mas eu gostava de participar. Dia 17, então. Sim. E para ti, quais são os principais comportamentos de risco? Sim, eu acho que não relacionar-se com a família, nem com as pessoas que são mais importantes, faz com que os jovens fiquem mais vulneráveis e então corram aqueles riscos, como por exemplo experimentar drogas e consumir álcool. E isso é só a pontinha do iceberg, porque realmente é a relação aberta que eles têm que ter com a família que, quando não têm, faz isso. Pronto. Achas que os jovens estão suficientemente informados? Nem para sempre, os problemas? nem sempre. Como já disse aqui a minha colega, eu acho que, apesar da informação que têm, nem sempre valorizam e às vezes nem sequer ouvem e fazem, não mesmo, os comportamentos de risco. Está bem. Agora vamos falar com o teu colega. Está bem. Olha... Eu concordo em tudo o que ela disse. Eu acho que sim, que os jovens têm conhecimento e, no entanto, acho que os pais deviam ter uma relação mais aberta com os filhos e transmitir o que realmente acham sobre tudo o que se passa, porque todos os jovens e todos os seres humanos estão relacionados com estes comportamentos de risco e não há maneira de evitá-los se não informando sobre isso. Claro. E quais são os comportamentos de risco mais importantes? Ou mais preocupantes, neste caso? Mais preocupantes, talvez o álcool e as drogas, porque nós podemos não notar agora, mas a longo prazo notam os efeitos negativos do álcool e das drogas, tanto no nosso conhecimento como na nossa saúde física e mental. E uma vez que nós falámos aqui um bocadinho de tatuagens, tu já tiveste curiosidade em procurar informação, ou se calhar até tens? Não tiveste? Não, nunca, eu não sei, eu sempre tive muitos conhecimentos sobre tatuagens, sempre investiguei, sempre tentei ver tatuagens que eu achassem que me ficavam bem, mas eu não me sinto na necessidade de ter uma tatuagem. E mesmo a nível dos empregos no futuro, há muitos empregos que não nos deixam ter essas tatuagens, pelo menos em partes visíveis. E por isso não tenho curiosidade, mas não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Tá bem, obrigada.
Nós vamos agora então ouvir um bocadinho o hino da liberdade, um pequeno excerto, vamos então ouvir com a Alejandra Abreu e a Bárbara Henriques, não é verdade? Vamos então aos microfones, dá-me este e o azul. Obrigada. Queria cantar um hino à liberdade. Sinto, porém, que há muita gente que não sabe ser livre. Se deixa apanhar por dependências muitas. Se arrasta já sem fazer opções. Nem é capaz de dizer como o poeta: Só sei que não vou por ali.